Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Peguem suas Bíblias e abram em Êxodo, capítulo 32. Temos 3 histórias que vamos examinar. Êxodo 32, marquem também 1 Samuel 13. Eu lhes darei a terceira história depois. Tenho o emocionante privilégio de falar com você sobre a importância da demora. E a depressão entrou na sala. Eu senti acontecer, houve uma mudança, é um milagre. Quantos aqui, se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse te dar $1.000 hoje ou 2.000 em 30 dias, quantos esperariam os 30 dias para receber os $2.000? Há valor na demora. Eu disse que se eu fosse capaz, eu acrescentei isso. Não fiz isso no Twinville. E sim, estou dizendo isso agora. Se eu pudesse, $1.000 hoje, 2.000 em 30 dias. A maioria de nós esperaria 30 dias. Por quê? Entendemos que mais é melhor. No reino, a demora sempre traz ganho. Mas ela é mais importante do que isso. Ela não é só para ganhar ou dar um impulso. O Senhor causa algumas demoras para que possamos ver o que está em nosso coração. Coisas que Ele vê e que nós não sabemos que está lá. Muito bem. Vamos ler a Bíblia e então talvez fará sentido. Então vamos orar para que Deus se apresse. Eu gosto de respostas rápidas. Vamos ler várias histórias, vou ter que abreviar e pular um pouco. Acompanhem comigo. Quantos têm suas Bíblias? Peguem suas Bíblias, deixe-me ver. Levante-as. Êxodo 32, versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha e faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e suas filhas e tragam-os para mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo que modelou na forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram de vocês do Egito. Cara, isso é burrice. Eles disseram: quanto a Moisés, que nos tirou da terra do Egito. E momentos depois, há um bezerro de ouro. E eles anunciaram: esse é o Deus que nos tiraram. Eles acabaram de fazer. Agora. E ele foi o que tirou eles do Egito ontem. Sinceramente, a idolatria é tão estúpida assim. Mas para que você não pense que estamos livres da idolatria, no Novo Testamento, a idolatria é chamada de cobiça. A idolatria é chamada de cobiça. A cobiça é a idolatria no Novo Testamento. Para entender como ela se encaixa no escopo das coisas biblicamente, você ouvirá a frase ou a palavra idolatria e adultério ou fornicação muitas vezes na mesma frase. Porque a idolatria é no espírito, o que o adultério é no natural. E muitas vezes, um pecado segue o outro, pois quando um valor se perde por causa do materialismo, ele também é enfraquecido na área moral, ou vice-versa. Esse não é o assunto de hoje. Vocês estão bem? Sei que parecem animados e mal consigo me conter diante de vocês com o privilégio de falar sobre a demora. Mas vou lutar com isso. Tenho mais uma chance de tentar isso. Já tentei 2 vezes. Tenho 2 tentativas. Essa vai ser pelo menos um ponto. Muito bem, vamos continuar. Vendo isso, Arão edificou um altar
diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Eu não sei se ele está tentando cobrir o que fez, o quê, mas ele constrói um altar e anuncia: vamos celebrar ao Senhor. Deus não compartilha o trono com bezerros de ouro. Versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Mais uma vez, não temos tempo para ver todo o diálogo, mas esse é um dos meus capítulos mais divertidos da Bíblia. Porque Deus diz a Moisés: o seu povo que você tirou da terra do Egito. E os versículos seguintes, Moisés está falando com Deus. Espere, esse não é o meu povo, esse é o seu povo. Eu não os tirei da terra do Egito, você os tirou da terra do Egito. Então ele continua a orar e a pedir misericórdia para um povo que estava prestes a ser destruído. No versículo 14, o Senhor desistiu do mal que dissera que faria ao seu povo. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que há momentos, há coisas que estão para acontecer, que o Senhor, pela integridade do seu coração, Ele quer interromper isso que está acontecendo. Quantos entendem que o pecado requer julgamento? E um julgamento foi declarado contra algo específico. Se não houver ninguém para orar, isso acontecerá. O que Deus quer? Alguém para orar. Espero que isso faça mais sentido daqui a pouco. Vamos para a próxima história. Em 1 Samuel, capítulo 13. Sabe, quando Moisés desce, ele confronta Arão por ter construído esse bezerro de ouro. E Arão lhe diz: joguei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Será que ele achava que Moisés ia cair nessa? Joguei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Essa é a inteligência da idolatria. 1 Samuel 13. Israel está cercado pelo exército filisteu. Eles são menores em número. O exército está com medo. Ao ler o capítulo, você verá que alguns dos soldados estão escondidos em cavernas, outros estão escondidos em valas, através de arbustos. Onde quer que possam esconder? Há um grupo seleto que está com Saul e eles estão começando a ir embora porque estão ficando com medo. O versículo 8 diz: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios da comunhão. E Saul ofereceu o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Samuel respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus entrarão em Gilgal e não busquei o Senhor. O que está acontecendo aqui? Vou lhe dar um pouco de contexto. Em primeiro lugar, era ilegal que Saul, um rei, não um profeta, não um sacerdote, um rei, ofereça essa oferta específica ao Senhor. É ilegal, é proibido. Ele ofereceu um sacrifício ilegal. Por que ele fez isso? Ele nos diz, número 1, porque o povo estava se dispersando. Você notará que tanto Arão quanto Saul, o pecado deles começou com o temor dos homens. Arão estava sob a pressão dos líderes que queriam que ele fizesse um bezerro de ouro. O medo da opinião das pessoas, e nesse caso o povo estava se dispersando de mim. Ele já estava demonstrando muita insegurança como líder. Agora, sempre que o Senhor expõe nossas inseguranças, Ele está nos fazendo um favor. A insegurança é a segurança errada, exposta. Número 1, as pessoas estão se dispersando. Número 2, Samuel, o profeta. Você não veio quando você disse que viria. Percebeu que alguém não está assumindo a responsabilidade por suas ações?
Você não veio quando você disse que viria. E número 3, o exército filisteu estava preparado. E eu queria fazer a coisa espiritual e oferecer um sacrifício. Nenhum temor de Deus ao oferecer essa oferta ilegal, um sacrifício ilegal ao Senhor. Em ambas situações, temos uma demora causada pelo Senhor. Agora, por que o Senhor queria causar uma demora? Não é uma punição. Quando uma vitória é adiada, algo pelo qual oramos, algo pelo qual lutamos, e não vem no tempo que achamos que deveria vir, não veio no tempo que pensamos ser a promessa, quando é adiado, o que acontece? Coisas que estão em nós vêm à tona e que não sabíamos que tinham em nós. Todos os tipos de acusações, o que temos aqui com Saul. A culpa é sua, Samuel, porque você não veio quando disse que viria. Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Arão, não sabemos se Moisés está vivo, vimos o fogo, os relâmpagos, na monte onde Moisés subiu para estar com Deus, não sabemos se ele está vivo, não podemos ficar aqui para sempre. Faça-nos um Deus que nos levará daqui à terra prometida. Qual é o ponto? O ponto é que as coisas estavam no coração dos filhos de Israel e em seu coração quando saíram do Egito, na terra que adorava todos os tipos de falsos deuses. Quando saíram, ainda tinha o Egito em seu coração. E foi a demora que trouxe isso à tona. Por que Deus faria isso? Sabemos que seu coração não é envergonhar, culpar ou qualquer uma dessas coisas. Isso nunca nos ajuda. Ele expõe o que está em nosso coração para que eu possa confessar. Porque quando eu reconheço o que não via antes e vejo e reconheço, confissão é concordar com Deus. Reconheço, agora tem a graça para abandonar. Ele diz, confesse e abandone. Deus, em sua misericórdia, permite que a demora para que eu veja algo que eu não poderia ter visto sem a demora. Para que eu possa concordar com Deus, confessar e abandonar. E Ele fortaleceu o alicerce sobre o qual Ele pode construir algo mais significativo do que antes. Mas se eu continuamente reagir à demora, culpando as pessoas, a culpa é delas, você não veio quando você disse que viria. E a lista continua. Deus conversou com Adão e Eva, e depois que eles comeram do fruto proibido, ele conversou com Adão e perguntou, o que você fez? Ele disse, foi a mulher que você me deu. O Senhor falou com Eva e ela disse, o que você fez? Ela disse, foi a serpente, negando a responsabilidade. Ao negar a responsabilidade, atrasamos nosso próprio progresso. O mais louco é que todos nós odiamos a demora. Eu gosto de respostas instantâneas, gosto da resposta mais rápida possível. Não sou fã da demora. Mas o que acontece quando eu não assumo a responsabilidade pelo que Deus está fazendo é que eu atraso. E acrescento o meu atraso à demora de Deus. Você não pode acelerar o processo de Deus, mas pode desacelerá-lo. É uma questão de senhorio. Eu lhe perguntei, $1.000 hoje ou $2.000 em 30 dias? Como você sabe que $2.000 virão em 30 dias, você pode agradecer hoje. Isso é lógico. Sim? Você pode sentir grato hoje, antes do tempo. Quando ele diz para agradecer em tudo, isso é lógico do ponto de vista do reino. É um raciocínio divino. É claro, ele está no comando, ele é o Senhor soberano. Estou andando em obediência. Em 30 dias tudo será melhor do que hoje. É claro que eu darei graças hoje. Em ambas as histórias que lemos, o temor dos homens é o cerne da questão. E as demoras que ocorreram, a demora de Moisés e a demora de Samuel, trouxeram à tona coisas no coração do povo de Deus que eles não teriam visto de outra forma. Esse é o ponto que eu estou tentando enfatizar, que quando há uma demora, a ansiedade é como se fosse a causa da demência espiritual.
Ansiedade é o que faz com que nós, como um povo, esqueçamos as promessas de Deus, esqueçamos o que Ele nos fez, não nos lembramos tão claramente dos testemunhos do Senhor. Todas essas coisas aumentam quando há uma demora. E aprender a simplificar nos períodos de demora é fundamental. Acho que ser capaz de simplificar minha vida, evitando um desgaste, é garantir que eu me mantenha ancorado no que Deus disse, volto aos mesmos versículos várias vezes, as mesmas orações, as mesmas disciplinas de vir diante do Senhor, confessar o que Ele prometeu, declarar o que Ele prometeu. Essa batalha pelo coração e pela mente é enorme em época de demora. E pode parecer que não há progresso. Mas o progresso é o fato de eu não ter mudado o assunto. O progresso é o fato de que eu me mantive fiel ao que Deus disse. Sabe, a coisa que me referi provavelmente duas vezes nos últimos anos é o fato de que o Senhor está constantemente nos medindo. O teste do Senhor. Não é um teste, você sabe, para punição ou algo assim, mas é para ver a medida do que podemos carregar. Ele está procurando fazer com que sua glória repouse sobre um povo de uma forma tão significativa. Mas o peso de Deus em um alicerce frágil o quebrará. E não é um quebrantamento que é humildade. É um quebrantamento que é humilhação. E há uma diferença. O peso de Deus que Ele está procurando colocar sobre as pessoas, porque há uma igreja gloriosa. Haverá uma igreja gloriosa. Jesus está voltando para buscar uma noiva cujo corpo está em igual proporção à sua cabeça. Não é um quebra-cabeça que ele vai montar no céu. Há medição constante. Mas você não veio quando disse que viria. Os lucros que esperou no começo do mês. Mas quando eu estava orando e jejuando, isso foi o que eu senti que o Senhor disse. E ainda assim não aconteceu. Ele vê em mim o que eu não vejo em mim. Ele vê a beleza, eu não a vejo. Ele vê o que precisa ser mudado. Talvez eu veja um tanto, ele vê tudo. Em sua bondade, ele me coloca em situação para que eu possa ver o que ele vê. Porque se eu vir o que ele vê, poderei concordar com o que ele diz. E se eu concordar com o que ele diz e fizer a confissão, terei a graça de renunciar. Tudo bem, eu tenho mais uma chance. Quero que veja a próxima história comigo. A próxima é a minha favorita das três, em 1 Samuel 24. Eu admiro muito Davi. Trata-se de Davi antes de se tornar rei. E ele foi profetizado por Samuel para ser o próximo rei de Israel. Ele foi ungido, uma ordenação para ser rei. Mas desde o momento em que ele foi profetizado, ungido para ser rei, até o momento em que se tornou rei, eu esqueci exatamente, mas acho que foi algo de coisa de 13 anos. Temos um homem, as mulheres estão cantando, Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares, todos estão prontos para que esse rei seja rei. E ele está na posição, e agora Saul está com ciúmes e quer matá-lo. Não é um momento de raiva, torna-se um estilo de vida que durante 13 anos ele tenta matar esse homem, Davi.
Quando você está sendo perseguido por um homem louco e demoníaco, isso acaba moldando seu caráter. E se há algo que Davi não sente nesses momentos, é que é forçado a viver entre os filisteus, inimigo declarado de Israel. Se há algo que ele não sente nesse momento, é que ele é rei. E aqui está ele. Ele agora está escondido no fundo de uma caverna. E quando chegamos à história, o versículo 3 do capítulo 24 diz: ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Ali havia uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Observe a unção profética que veio sobre todos os homens nesse momento. Eles começaram a profetizar e lembrá-lo das suas promessas de Deus, que ele seria rei. Mas Davi sentiu-se bater-lhe o coração de remorso, porque ele cortado ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: o que o Senhor me livre de fazer tal coisa com meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. A situação é a seguinte: Saul está dormindo, Davi vai até lá, corta um pedaço do seu manto e se sente culpado porque manchou a aparência, posso dizer a reputação de seu líder. Há momentos em que Deus coloca ao seu alcance a capacidade de fazer o que a palavra sobre sua vida seja cumprida. Eu tenho um piano. Gosto do meu piano. Ele é um testemunho. Em nossa última casa, vendemos nossa casa com a maior parte dos móveis. O piano estava lá. Quando compramos a casa, agora que estou, minha falecida esposa não está mais comigo. Quando comprei essa casa, eu não tinha piano. Eu queria um. Eu tenho cartões de crédito. E eles funcionam bem. E se eu quisesse, estaria em meu poder comprar o piano agora. Eu não gosto de esperar. Isso é verdade? 100% verdade? Gabe está dizendo que é 100% verdade. Não sei se eu gosto do tom de voz dele. Mas é uma escolha. Posso ter um piano, ou posso passar pelo processo de obtê-lo como uma provisão do Senhor, poupando, não com cartão de crédito. Agora, eu tenho um piano que é um testemunho que me faz lembrar da natureza de Deus, de sua promessa, de sua capacidade de prover. E agora fala comigo além de um bem material. Eu posso ter um bem material ou eu posso ter uma parte de minha caminhada com Jesus que é representada por um item físico. Está em nosso alcance, muitas vezes, cumprir o nosso próprio destino e nossa própria palavra profética, mas temos que acrescentar muita carnalidade ao seu cumprimento. E isso limita a medida da glória que Deus vai colocar em nossa vida com essa situação. Isso faz algum sentido? Sinto que eu estou falando por enigmas. Tenha paciência comigo. É possível chegarmos ao nosso próprio destino em certas partes da nossa vida. E Davi teve a oportunidade, de acordo com as profetas que estavam profetizando para ele. Esta é a oportunidade que Deus proporcionou para você. Essa é a palavra do Senhor para você. Agora você pode fazer isso com seu inimigo. Esse homem demonizado que está intentado de te matar e não tem o direito de ir contra você, a quem Deus ungiu para ser rei de Israel. E ele processa tudo isso, ele corta a ponta do seu manto e sente culpa por ter manchado a imagem de seu líder.
Independente de quão ímpio ele seja, até que Deus o remova, ele é o seu líder. Ele se arrepende. Saul saiu da caverna, chama por ele, mostra-lhe o que fez e como arrependimento. Saul fica com remorso por ter tentado matá-lo, mas tenta isso novamente mais tarde. Mas a questão é que Davi se recusou a cumprir sua própria promessa. Essa é a tentação da demora. A tentação da demora é usar minha capacidade de satisfazer minhas necessidades, minha palavra, meu propósito e minha promessa, em vez de participar do processo de Deus de uma forma que seja do reino. O processo de Deus, perdoe-me por essa analogia, mas o processo de Deus é como alimento saudável. É importante, mas é lento. É lento. Para ser sincero, eu prefiro ir ao médico. Eu me alimento de forma saudável. Tomo tantas vitaminas que é uma refeição. É uma refeição por si só, o que eu tomo. Eu acredito nisso. Estou comprometido com um estilo de vida saudável, exercícios, tudo isso. Mas, às vezes, prefiro tomar drogas. Porque elas geralmente funcionam em 2 ou 3 dias. Enquanto a vitamina pode levar 6 meses para entrar no meu organismo. Ok. Desculpem por ter dito tudo isso nos últimos 5 minutos. É o mais parecido possível. Medicação, em vez de drogas. Foi o que eu quis dizer. Para o público online, peço desculpas. Não sou usuário de drogas. Sinceramente. Drogas, medicamentos, medicação. Prescrição médica. Prescrição médica. Temo que não haja recuperação mais. Medicação. Sim. Esse é um termo muito melhor. A sabedoria entrou em ação, mas não foi de mim, foi da primeira fila. Muito bom. O processo de Deus é lento, porque seu interesse não está no resultado, está no processo, está na jornada. Veja, eu gosto do resultado, eu gosto da promessa cumprida, eu gosto do piano, gosto da criança que nasce depois de anos de tentativas. Gosto da resposta, do romper, da abertura da empresa, gosto dos resultados. Mas o que ele valoriza é o que somos na jornada. São as decisões diárias de renovar a mente, são as decisões diárias de colocar em nossos lábios a palavra do Senhor que confessamos, que declaramos, que oramos, que cantamos, que profetizamos. Pegamos o que Deus disse, pegamos o que Ele está dizendo e guardamos nosso coração com essas coisas. É a jornada, é o processo que Ele valoriza mais. O resultado é fácil. Não é preciso nada para tirar Israel do Egito e plantá-lo na terra prometida. Mas eles não têm o caráter para permanecer lá. Eles se afastarão. Se não passarem por uma jornada para chegar lá, a maturidade desenvolvida da jornada é o que os mantém lá. E para a sua vida e para a minha, é a jornada, é o processo que nos permite administrar bem o cumprimento da promessa. E a demora é para me ajudar a ver o que é difícil para mim ver de outra forma. Já lhes disse antes, em tom de brincadeira, lembre-se, tom de brincadeira. Esse gato tem 9 vidas e eu estou na minha 9ª. Não preciso dos frutos do Espírito se não tiver você em minha vida. Veja, toda a questão é que cada um de nós pode se distanciar de outras pessoas e se considerar em um nível de maturidade
que não faz ideia de como é viver nesse nível. Porque não temos ninguém que nos incomode. Não temos ninguém com quem estamos em conflito, não temos ninguém que temos que ser pacientes. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, não saberia o que é ter que orar pela sua próxima refeição, não saberia o que é lutar por um romper em coisas simples. E o Senhor, em sua misericórdia, provoca demoras para que possamos nos tornar o povo que não é forte de forma independente, mas é forte coletivamente. Que nos tornemos um povo que o represente bem, porque somos uma comunidade. A demora revela o que não quero ver, mas preciso ver. Porque isso me ajuda a criar em mim a consciência da minha necessidade de dependência. O último comentário que farei. Humildade não é pensar de si mesmo de uma forma ruim. Humildade é ver a si mesmo como você é. E a demora nos ajuda a nos ver como somos. Não estou orando para que você tenha demoras na sua vida. Estou orando para que Deus se apresse. É uma oração bíblica. Há uma oração em que o salmista pede, Deus, apresse-se. Ele pede pressa. Eu gosto dessa oração. Não significa que ele vai, significa que é legal fazer a oração. E de alguma forma eu sinto-me confortado em dizer, Deus, por favor, apresse-se. As coisas são expostas em nós, em Israel, em Saul, e algo em Davi, que era ouro. Em Israel e Saul era feio. Isso foi causado pela demora. Mas alguns de vocês enfrentaram coisas nos últimos dias que foram contratempos que em outra época de sua vida teriam levado a questionar o Senhor. Mas Ele expôs algo em você que é belo e forte. Ele expôs algo em você assim como Ele fez com Davi, e Ele lhe deu a oportunidade de realizar a sua própria promoção à realeza. Deu-lhe a oportunidade, e ele viu a beleza da integridade de seu coração, que sentiu envergonhado por ter manchado, maculado sua imagem perante o seu povo, a imagem de Saul perante o seu povo. Alguns de vocês passaram por situações nos últimos dias em que se surpreenderam consigo mesmos por sua primeira reação ter sido orar e não ficar com raiva, que sua primeira reação foi perdoar e não se afastar. Sua primeira resposta foi, Deus precisa adotar um estilo de vida sem ofensa. Essa foi a sua primeira resposta. Há um ano, isso não teria acontecido. Lembro que quando era criança e meu pneu da bicicleta furava, eu levava até a loja para que consertassem. Eles tiravam a câmara de ar do pneu e o enchiam de ar. Em seguida, colocavam a câmara de ar na água e continuavam girando-a até que bolhas de ar começassem a revelar onde está o furo na câmara de ar. Enquanto encontraram o furo, não colocavam de volta no pneu. Eles primeiro remendavam e depois não o colocavam de volta no pneu ou no aro. Eles o enchiam de ar novamente e depois colocavam sob pressão de novo. A segunda vez que a câmara de ar é colocada sob pressão não é para expor o local do vazamento, mas para mostrar que o reparo funcionou. O Senhor nos coloca sob pressão para expor a necessidade, para que saibamos o que precisamos reconhecer e confessar. E depois que Ele tiver feito seu trabalho, Ele nos põe sob pressão novamente para que nos tornemos confiantes na graça que estamos vivendo. Pai, eu oro que essa graça repouse sobre nós como uma família da igreja. Uma graça que possa celebrar o processo. Uma graça para olhar para frente e agradecer, não importa o que aconteça, porque sabemos que o Senhor é soberano, sabemos que o Senhor é bom e que faz com que todas as coisas contribuem para o bem. Agradecemos por sua promessa se manter firme no meio de grandes dificuldades. Reconhecemos que o Senhor é fiel, absolutamente verdadeiro, e nós lhe damos graças.
Gostaria de perguntar se há alguém aqui que nunca assumiu o compromisso pessoal de seguir Jesus, para que Jesus os perdoe de todos os pecados. Fazer o que a Bíblia chama de nascer de novo é uma mudança de dentro para fora. Não é algo que qualquer um de nós pode fazer por si mesmos. Mas em nossa fé em Cristo, algo muda em nós e nos tornamos novas pessoas, completamente diferentes. Isso só é possível graças à bondade de Deus. Se houver alguém aqui que diga, Bill, não quero sair até que saber que encontrei paz com Deus, eu sei o que é nascer de novo. Você pode estar online. Se estiver online, escreva no chat e um dos nossos pastores entrará em contato com você e conversará com você. Qualquer um aqui. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer, te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.